E como eles não adoravam os deuses, eles eram jogados aos leões, os touros. Esses eram os pais apologistas. São aqueles que lutavam contra Roma. Eles lutavam, né? Na sua época, eles foram mais ilustres defensores da verdade cristã, contra os preconceitos pagãos, embora leigo, mas considerado os primeiros pais apologistas da igreja. Logo depois dos pais apostólicos, tendo décadas, as suas vidas, eles têm se dedicado as suas vidas em defesa da justiça e da verdade, como fé cristã, ensina o cristianismo como Clemente de Roma, Justino, Terciano, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Origem, morreu na época do imperador Décio. E ele dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Irineu, ele foi missionário, foi vice de Policarpo. Aquele Policarpo que colocaram na chama e ele não queimou. Então, ele era o missionário de Policarpo que deu a continuidade, e eles são chamados, todos esses aqui, de pai apologista, porque eles teriam que defender aquele povo, que eles falavam que eles eram canibal, que estavam matando, comendo as crianças. Eles estavam ali, todos aquilo ali para defender, e todos eles foram mortos através dos imperadores. Então, vamos para os pais dogmáticos. Estou resumindo o máximo que eu posso. Então, a perseguição terminou no ano 303 depois de Cristo, quando o imperador Constantino, uma lei que ficou conhecida como Edito de Milão. Essa lei dava liberdade da pessoa seguir a religião que quisesse, sem ser perturbado ou perseguido. Então, o que é que Constantino fez? Ele foi que meio convertido, né? E ele entrou ali na igreja, fazer aqueles cultos pagãos, como tem muitos, né? Que se diz crente, mas só para fazer coisas erradas. Então, muitas coisas mudou na vida da igreja. Os tempos passaram a ser construídos, pois devido às perseguições, os cultos eram feitos nas casas dos irmãos. Nessa época, a igreja ficava cada vez mais forte e o Império Romano cada vez mais fraco, dividido. O imperador queria, por intermédio da união, demonstrar pela igreja unir o império. Mas nessa época, alguns pensamentos estranhos começavam a surgir, o ensinamento contrário aos dogmas cristãos. Mas o que era um dogma cristão? É uma doutrina indiscutível. Por exemplo, a divindade de Jesus é uma doutrina. Quem deixasse de acreditar também deixaria de ser cristão. Foi justamente essa doutrina que começou a ser atacada na época por defender a fé cristã. Que Deus levantou homem que ficasse conhecido como pai dogmático. O que eles faziam? Lá, como sempre, era tipo uma arena, de frente àquele palácio que né, tinha. Eles faziam ali as auras, lá, tudo ali por perto. Eles abriam e colocavam os cristãos ali na arena e começava. Isso aqui é porque ficou muito ruim. Aqui, olha, é um leão com uma pessoa que é outro, que é outro, que é outro, que é outro, todo cheio de animal, fomito. Comia aquelas pessoas, saía rasgando. Outros botavam o pessoal amarrado nos animais, nos cavalos, e batia no cavalo, o cavalo saía para um lado para o outro, aquele povo era deslacerado na rua, pescoço, tronco para um lado, braço para um lado, perna para outra, e assim sucessivamente na época de todos esses governos. Aí o que é que faz depois de todos esses governos, de tanta perseguição dos pais dogmáticos? Levanta o imperador, mais um, Dioclésio Galeno. Então isso já era no 3º século, né? Os pais dogmáticos, eles eram científicos, eles eram filósofos e a crença dele era estabelecida pelas escrituras sagradas.
A primeira tentativa de ordenar sistematicamente a doutrina cristã foi empreendida por Origen. Este grupo não media esforço para defender a fé cristã das falsas